Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael Long. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o convite. Um projeto pioneiro como esse, em fazer estratégias específicas para intolerantes à lactose, celíacos, sensíveis à proteína do glúten. Meu nome então é Rafael Long, eu sou doutor em bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tenho mestrado em ciências médicas, sou especialista em fisiologia do exercício pela Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente sou professor do Centro Universitário Metodista, do IPA, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou editor científico dessas duas importantes revistas internacionais. Trabalho com esporte, então, nos meus últimos 11 anos de trabalho, eu trabalho com esporte. Bom, o convite que me foi proposto está aqui, ó. Suplementação em praticante de atividade física intolerante, o que usar no pré e no pós-treino. Fiquei feliz com esse convite porque, claro, evidentemente, nós temos pessoas intolerantes, nós temos pessoas alérgicas, nós temos pessoas sensíveis, são pessoas que precisam desses cuidados. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção hoje é que esses são processos patológicos, e esses processos patológicos não são diagnosticados. Atualmente a gente percebe uma busca desenfreada por esses produtos, sendo que as pessoas não são ou alérgicas ou intolerantes. Então, antes de fazer o meu foco principal, eu gostaria de fazer um background aqui rapidinho, um briefing, sobre como nós, profissionais da área de saúde, podemos colaborar nesse diagnóstico e aí sim depois trabalhar em cima dessas estratégias. Vamos lá. Então, tá aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse processo inflamatório. Primeiramente, o glúten. Essa imagem aqui, que eu trago aqui para vocês, é só para a gente exemplificar que existe diagnóstico para isso. Por mais simples que possa aparecer essa informação, eu quero mostrar aqui para vocês que se o seu cliente está suspeito de uma doença celíaca, existe um IgA para você avaliar. Depois disso, se a probabilidade for alta, você pode fazer uma biópsia. Existem estratégias imunológicas, antigliadina positiva, negativa, para que seja diagnosticada essa doença. O que eu quero chamar a atenção hoje é que o importante é que a gente avalie o cliente e que ele seja diagnosticado. Porque o que eu quero mostrar aqui são os problemas estruturados do não diagnóstico e do uso dessa estratégia para pessoas não celíacas. A outra relação também com relação à lactose. A lactose, claro, é um açúcar, né, que a gente encontra no leite e nos seus derivados, e está aqui também. Existe teste de tolerância à lactose, existe um padrão ouro, que é o teste respiratório de hidrogênio, que é um pouco mais complicado, são condições laboratoriais, mas a gente tem como diagnosticar se o seu cliente é tolerante ou não intolerante. Ou seja, eu ratifico, eu estou tentando buscar aqui fechar o meu cliente primeiro, diagnosticar o meu cliente, pedir colaboração, evidente, multidisciplinaridade com a medicina, com exames laboratoriais, para que eu tenha o meu cliente fechado nesse diagnóstico. Tendo esse diagnóstico, a gente trabalha em cima das estratégias específicas do nosso caso aqui, nosso bate-papo de hoje, situações pré e situações pós-treino. O que a literatura mostra aqui para a gente? Olha só. Eu trouxe algumas evidências científicas relacionadas ao glúten e depois à lactose. Vamos lá. Primeiro, esse paper aqui foi publicado recentemente, agora em 2016. É um paper nacional muito importante, ele é open access, vocês podem perceber que todos têm acesso a esta informação. De resumo de ópera, o que esses autores encontraram? Primeiro, evidências insuficientes que a dieta seja benéfica a não celíacos. Essa informação eu acho muito valiosa pelo seguinte, se nós pensarmos na ponta do lápis, o glúten ele é uma proteína, né? Então, se você está retirando a proteína desse cardápio, você está aumentando o índice glicêmico desta preparação. Vamos pensar, grosso modo, em 100%, eu tenho 33% de proteínas, de carboidratos e lipídios, né? Fechando lá, isso é 100% de um cardápio, de uma refeição. Se eu retiro parte dessa proteína, o percentual dos outros nutrientes aumenta e o índice glicêmico da preparação muda. Então, se nós discutirmos situações práticas, um pão com glúten, por exemplo, e um sem glúten, o índice glicêmico deles é diferente. E o índice glicêmico do pão sem glúten é maior. Eu não estou querendo defender aqui o uso do pão com glúten. A gente sabe, vamos fazer uma brincadeira. Vamos pensar que há 50 anos atrás a gente comia 5 gramas de glúten no pão integral e hoje a gente come uma tonelada. A gente sabe, a indústria ela está cada vez mais prejudicando a nossa dieta, ela não está colaborando, vamos dizer assim. Por isso a gente está discutindo aqui hoje, nesse fórum online, e por isso que eu quero dar o meu relato aqui para vocês sobre a importância de a gente fazer essas separações. Mas o glúten é uma proteína consumida no ambiente, por exemplo, é uma proteína que o nosso organismo reconhece. O que eu estou tentando discutir aqui é que o processo industrial está muito agressivo e isso está tornando pessoas sensíveis, estão tendo pessoas mais doentes e a gente tem que prestar atenção nisso.
Mas se o seu cliente não é celíaco, a minha opinião, eu não aconselharia a retirada do glúten. Eu acredito que uma dieta hipoglúten, como a que nós aprendemos desde a graduação, onde se prioriza frutas, hortaliças, alimentos integrais, frutas oleaginosas, proteínas magras, ou seja, uma dieta saudável prescrita por um nutricionista naturalmente já é baixo em termos de glúten, porque o glúten está no alimento industrial e o alimento industrial não é o que a gente preconiza como ideal para ser prescrito. Então eu acho que esse ponto de diferença, essa diferenciação entre eliminar radicalmente o glúten de quem não é celíaco e fazer uma dieta normalmente baixa em glúten faz toda a diferença para o organismo. Outra situação importante, dados epidemiológicos suportam falhas a perda de peso com dieta gluten-free, mesmo em obesos celíacos. É o que eu estou discutindo, as pessoas hoje estão tendo uma falsa ideia de que eu posso comer liberado porque não tem glúten. Aí vai lá e come 3, 4, 5, 6, come quilos de massa de arroz, enfim, e alimentos sem glúten. Então, isso precisa ser, a gente precisa prestar atenção nessa conduta. A conduta ainda é com gramagem, com índice glicêmico, e não existe a questão de liberar, sem glúten eu posso comer. É que nem isso havia há 10 anos atrás, 15 anos atrás, os alimentos diet. As pessoas tinham uma falsa ideia que diet poderia consumir liberado, e aí não tinha controle nutricional para isso. Então, é isso que nós, nutricionistas, precisamos entender. Uma situação importante também é que a Associação Brasileira de Nutrição, a ASBRAN, por exemplo, ela já citou a retirada do glúten em pessoas não celíacas não é adequado e a gente está produzindo, vamos dizer assim, uma geração de crianças sensíveis a essa proteína. Né? As crianças não recebendo glúten no momento que o sistema imunológico está sendo montado, isso pode ser um fator de risco para que ela futuramente seja sensível a esta proteína. Então, o que eu estou tentando discutir aqui é ciência. A gente tem que buscar o correto, o ideal, que a literatura nos suporta, o que o exame bioquímico, o exame laboratorial nos diz. Não é o simples fato, eu vou emagrecer e vou tirar o glúten e a lactose da dieta. Não é por aí. Na minha opinião, não é esse o foco do nosso fórum aqui. O nosso fórum aqui é para pessoas que têm a patologia instalada. E aí nós entramos com a estratégia específica para que eles melhorem a qualidade de vida. O outro ponto é que é o seguinte, recentes pesquisas apontam possíveis efeitos deletérios à microbiota intestinal de pessoas saudáveis. Eu trouxe uma imagem sobre esse terceiro ponto aqui para a gente fazer uma discussão, você aí na sua casa, online, eu aqui com vocês, fazendo uma discussão para botar essa pulguinha, botar essa pimenta nessas discussões importantes sobre o glúten. Vamos lá. Tá aqui, ó. Esse paper ele avaliou pessoas saudáveis e avaliou com e sem glúten aqui. E a gluten free diet aumentou as bactérias não saudáveis, ou seja, potencializou ou gerou um possível fator de risco como a disbiose intestinal. Porque você retirou o alimento, a grosso modo, você tirou o alimento das nossas bactérias intestinais. Então, isso é um prejuízo, evidentemente que é um prejuízo. A gente hoje tem clara ideia de que o trato gastrointestinal tem uma íntima relação com o sistema imunológico, tem uma íntima relação com o sistema nervoso central. Hoje a gente discute depressão e transtornos do trato gastrointestinal. Então, uma situação mais ampla de ser discutida. É algo que a gente precisa, e por isso desse fórum aqui eu volto a elogiar esse fórum para a gente discutir de forma científica, de forma bioquímica, de forma nutricional, a forma que eu preciso ofertar essa dieta e para quem ela é essa dieta, porque em muitos casos ela pode ser prejudicial, como está mostrando aqui nesse paper e alguns outros que eu quero mostrar aqui para vocês. Esse outro aqui, que é uma área do esporte, o que ele está comentando? Sem efeitos de uma dieta gluten-free na melhora da performance para atletas não celíacos. Então, se o seu atleta não é celíaco, não vejo por que retirar o glúten da dieta. E eu repito a frase que eu digo em online, digo presencial, digo nos meus canais, digo no meu site. A nossa dieta ela é naturalmente com glúten. A dieta que um bom nutricionista prescreve já é livre de glúten, ou baixo teor de glúten, porque o glúten é industrializado. A gente não tem ele em altas quantidades nos nossos produtos naturalmente prescritos, mas batatas, enfim, evidentemente que eles não estão ali inseridos. Então, de uma forma geral, a performance desses atletas não foi mexida por uma retirada de glúten da dieta. Então, não é esse o fator de risco para um sucesso na performance ou um não sucesso nesta performance. Vamos seguir. Outras evidências científicas que eu quero chamar a atenção aqui com relação à lactose. Olha o que eu trouxe alguns dados importantes. Primeiro, componentes da dieta, como as proteínas do leite e a lactose,
aumenta a solubilidade, a osmolaridade do cálcio no ilho, tende a estimular a difusão passiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa discussão atual da lactose, ela está gerando alguns problemas pelo seguinte: a retirada da lactose da dieta para pessoas, mais uma vez, que não são intolerantes, está retirando o cálcio muitas vezes. E a gente tem que ter algumas situações importantes. Como próprio essas referências a gente comenta, a lactose, a proteína, potencializa a entrada do cálcio. O cálcio é importante para a contração muscular, para a contração miocárdica. O cálcio é um dos micronutrientes mais importantes do nosso organismo, com centenas de funções. E as pessoas sem orientação, que simplesmente retiram a lactose da dieta, elas, paralelamente a isso, retiram também o cálcio. Existe o cálcio animal e o cálcio vegetal. Eu vou fazer um comentário também sobre o cálcio vegetal. Em geral, a absorção de cálcio é inversamente proporcional ao conteúdo de ácido oxálico da dieta. Onde que a gente encontra o cálcio vegetal? Na forma de oxalato de cálcio, na maioria das vezes. Então a gente tem que entender aqui também de biodisponibilidade. A minha opinião até o presente momento é que eu não vejo como comparar o cálcio animal com o cálcio vegetal. A gente precisa de mais pesquisas para isso. Nós somos os únicos mamíferos que consumimos leite, também somos os únicos mamíferos que dirigimos carros, temos esse polegar, somos... A baleia, ela consome algas e está acima do peso, as vacas comem pasto, estão também acima do peso delas, então o fato delas comerem algas não quer dizer que elas vão emagrecer, então isso se chama genética, se chama epigenética, cada organismo tem as suas características. Eu particularmente não tenho essa visão ainda hoje. Eu repito o mesmo raciocínio referenciando a questão do glúten. O problema é a industrialização. O problema é quando sai da vaca e chega no nosso copo. Esse processo industrial que esse leite gera, que é gerado a esse leite, e isso nos traz problemas muito graves na industrialização, na edição de produtos, potencializando alergias, intolerâncias, enfim. Um dado que eu acho muito importante, por exemplo, a Nova Zelândia, por exemplo, é um dos maiores consumidores de leite do mundo e tem os menores teores de intolerância à lactose. Então, a gente percebe que muitas vezes o problema não é o leite, mas é a forma com que é produzido esse leite. Porque lá, na Oceania, as vacas é lei, elas têm que ser produzidas em pasto aberto, não tem toda essa questão industrializada, de estresse. Então, existe uma diferença, claro que tem. Mas também, do outro lado, nós, mamíferos, mulheres, né, agora seres humanos, não produzimos leite a vida inteira, como as vacas são obrigadas a produzir. Claro, são discussões muito pertinentes, são muito importantes essas discussões, eu trago aqui abertamente para o nosso fórum. Por isso que a gente tem que pesquisar, por isso que esse fórum é importantíssimo, para a gente entender, não entrar apenas no modismo, a gente entender a ciência do projeto, a ciência do processo, entender que esse cálcio é um alimento importante, que a lactose é um açúcar importante, que ele não é tão tóxico assim, né? As pessoas têm uma falsa ideia porque elas tiram a lactose da dieta. Como a enzima lactase está no ápice da microvilosidade intestinal, essa enzima ela não é produzida. Se você para de consumir a lactose, o organismo para de produzir a lactase e ela está no ápice. Aí quando a pessoa retoma a consumir algum derivado do leite, ela se sente mal, evidentemente. Aí ela pensa, não, o problema é realmente a lactose. Não, muitas vezes a pessoa produziu o problema. Muitas vezes a pessoa gerou essa patologia retirando a lactose e inibindo a produção da enzima. É o que está sendo discutido também com o glúten. Muitas vezes as pessoas estão gerando essa doença à sua prole porque estão retirando o glúten da dieta. E como é que o organismo vai ensinar a prole, o filho, a filha, a ter o sistema imune para essa proteína se a mãe, o pai, enfim, eles não consomem esse produto? Então a gente tem que ter muito cuidado. O fato de ser comida e aí existe essa cultura de comida, é evidente que a gente pode comer, mas o que eu quero fazer uma analogia é que por não ser fármaco, por não ser medicamento, você pode fazer sua vontade e não vai gerar transtornos. Vai sim, pode gerar transtornos muitas vezes muito sérios. E um desses sérios é você tornar-se intolerante ou alérgico a essa proteína ou intolerante a esse açúcar. Então o nosso cliente final para essa estratégia aqui, eu repito, ele tem que estar diagnosticado. Ele tem que estar diagnosticado com a doença celíaca ou com a doença lactose. Fechando essa ideia, vamos então para as situações práticas desse trabalho. Né? Essas estratégias elas são muito importantes de pré-treino
Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, o que é uma refeição pré-treino, né? Eu trouxe aqui 2 exemplos para ser discutido, mas é o seguinte, a gente tem que pensar em várias situações práticas. Exemplo, se o seu cliente treina às 7h30 da manhã, por exemplo, quais seriam as refeições pré-treino dele? Eu, quando digo isso em sala de aula, meus alunos estão na faculdade, meus cursos presenciais, eu gosto de lembrar que essa refeição pré-treino dele seria o café da manhã, né, uma refeição pré-treino de manhã cedo, e a janta da noite anterior, que eu tenho certeza que ela mexe na performance diretamente no dia seguinte. Então vamos pegar essa situação prática inicial. Primeiro, essa situação do café da manhã. Se vocês perceberam, eu já não sou muito fã de arábica em jejum. Para mim, é um equívoco a pessoa treinar sem comer. Eu acredito fortemente que essa refeição pré-treino de manhã cedo ou em qualquer horário do dia seja fundamental. O que a gente tem que entender aqui agora é o seguinte, tem gente que treina às 5h30 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 10 da noite, enfim, os horários extremamente variáveis, evidentemente. Então o que nós, nutricionistas, precisamos avaliar? Eu acho que existem 2 pontos importantes. A aceitação do seu cliente para uma refeição mais próxima ou mais distante ao treinamento, eu vou mostrar os horários ali especificamente para vocês. E segundo, nesta aceitação, intimamente relacionada ao trato gastrointestinal, se esta refeição será líquida ou se será sólida. Né? Tem gente que não treina, eu tenho cliente que treina às 6 da manhã e não consegue consumir, claro, às 5 da manhã ou 5h30 da manhã uma refeição sólida, porque o trato gastrointestinal tem refluxo, tem azia. Então este cliente ele é direcionado a consumir uma refeição líquida. Então esse timing de nós entendermos o trato gastrointestinal e o horário desse treinamento ele é fundamental para a gente fazer a estratégia correta de pré-treino que eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Eu trouxe aqui na teoria, depois a gente vai falar a questão prática. Eu tenho uma estratégia, a literatura mostra que uma refeição até 4 horas antes do início do treinamento, ela é, o que eu quero dizer assim, que evidente todas as 24 horas de refeições geram efeitos à performance, claro, mas eu quero dizer que essas refeições até 4 horas pregressas, elas geram efeitos diretos, assim. Se você treina, por exemplo, às 4 horas da tarde, ao meio-dia a sua refeição irá ter um efeito direto sobre esse treinamento lá nas 4 horas da tarde. Então essa ideia do pré-treino e do pós-treino colado ser refeições fundamentais, é claro que é importante de ter atenção sobre isso, mas as refeições 1 hora, 2 horas, 3 horas antes do treino, assim como as refeições pós-treino ao longo do dia, elas são fundamentais para o período de recuperação. As pessoas muitas vezes elas ficam muito preocupadas em eu tenho que fazer minha refeição líquida imediatamente no pós-treino, senão eu não terei resultado. Não precisa se preocupar com isso. O organismo demora de 24, tem relatos de até 72 horas para a recuperação completa. Então, se você não fez a refeição líquida pós-treino, que muitas delas estão equivocadas, eu quero mostrar aqui, não se preocupa. Seu glicogênio demora de 1 a 3 dias, a sua síntese muscular, seus músculos são produzidos com uma orquestra, com harmonia, com calma, para que esse músculo seja bem montado, bem treinado. Então, essas refeições são importantes, mas já são imprescindíveis. O que é imprescindível é o nutricionista montar o seu cardápio das 24 horas. Vamos focar nessas aqui então. Quando eu tenho um atleta então que vai iniciar um treinamento, vamos pensar às 8 horas da manhã, eu posso oferecer para ele uma refeição 30 minutos ou 1 hora pré-treino. O que teriam como característica estas refeições? Primeiro, 30 minutos de pré-treino. A literatura diz que eu posso oferecer um número absoluto, aproximadamente 30, 35 gramas de carboidrato para esse atleta. Posso oferecer também baixo conteúdo de proteína. O que seria isso? Agora, algumas discussões. Líquida ou sólida? Alto ou baixo índice glicêmico? Isso é muito importante de avaliar. Exemplo. Se eu der uma refeição de alto índice glicêmico, 30 minutos de pré-treino, existe a possibilidade daquela famosa hipoglicemia de rebote. Então, não seria tão adequado, é algo que você precisa prestar atenção na prescrição, se o seu cliente vai ter esse transtorno. Isso é importante da gente entender, por isso que o acompanhamento, vivenciar o esporte do seu cliente é fundamental, para entender se ele realmente
está apto a receber uma refeição líquida nesse horário. Normalmente, eu aconselho refeições sólidas. Se a pessoa consegue consumir uma refeição sólida nesses 30 minutos de pré-treino, eu acho interessante. Que aí você tem. E aqui nessa sólida de carboidratos, a gente pode fazer um mix de carboidratos de alto e baixo, que eu vou mostrar na prática alguns exemplos para vocês. Mas para que você não tenha, que você tenha carboidratos que cheguem rapidamente e também carboidratos que sustentem o treinamento, ratificando que eu estou controlando as refeições pregressas da noite anterior, do almoço, como qualquer nutricionista faz. Uma outra situação interessante é o seguinte, dependendo da intensidade ou do tipo de treinamento, a inserção de uma proteína aqui em baixas quantidades é muito interessante. Pensar no seguinte, existe uma teoria de que essa proteína aqui no pré-treino, ela colabora com a ressíntese de glicogênio e com a recuperação já lá no pós-treino. Então a gente pode utilizar o ovo, o próprio whey, ou um BCA, que na minha opinião, esses aminoácidos cadernificados BCAAs têm que estar na proporção de 2 para 1, sendo 2 a leucina, e esta leucina não extrapolando os 3 gramas, porque acima disso ela pode ser cetogênica, ela pode ser tóxica. Então nessa matemática rápida de 2 para 1 e 3 gramas de leucina, eu daria 3 gramas de leucina, que é a proporção 2, mais 1,5 dos outros 2, totalizando 6 gramas de BCA. Então eu poderia oferecer 30 gramas de carbo mais 6 gramas de BCA, respeitando essa proporcionalidade de 2 para 1, repetindo a leucina sendo 2 com 3 gramas e 1,5 dos outros 2. É uma estratégia que a literatura mostra resultados contraditórios, eu sei disso, mas a gente tem que entender que a gente trabalha com o corpo humano, e o corpo humano mostra que existem pessoas responsivas e não responsivas, então tem gente que responde bem a essa estratégia, e melhorar o treinamento, porque esse BCA ele compete com o triptofano na produção de serotonina, e essa serotonina é o que dá aquele relaxamento, né, que dá o regulation do treinamento. Então tem gente que responde bem, que gosta de usar esse BCA no pré-treino e tem resultados satisfatórios ao treinamento, nessa competição com o triptofano, tem gente que não tem resultado nenhum. Então o que nós, nutricionistas, temos que fazer? Avaliar, cada caso é um caso, cada organismo responde de uma forma diferente, para ver se realmente ele terá vantagens a isso. Normalmente as atividades que têm essa liberação de triptofano são as atividades aeróbicas, né, como a bike, a corrida, então os seus atletas corredores, ciclistas, podem ser os mais adeptos, ou os mais responsivos a essa estratégia. Na minha opinião, um atleta de força, de resistência, de musculação, ele não seria vantagem o BCA por si só, com essa função do triptofano, né? Mas o uso de uma proteína em baixa quantidade, que de repente é um cara muito grande, eu preciso dar proteínas em todas as refeições para um atleta de alto rendimento, para um atleta eu acho uma conduta viável, que se tenha proteínas de alto valor biológico em todas as refeições. Então, no caso de resistência, ovo, o próprio whey, a gente poderia colocar aqui em doses baixas. Eu estou falando de um ovo que tem 5 gramas de proteína, ou 10 gramas de whey protein, não é aquela dosagem alta, não há a necessidade dessa dosagem tão alta. Ou ainda, nessa relação pré-treino aqui, nós temos uma estratégia que é chamada de 4 para 1. Por exemplo, o seu atleta, como a gente já discutiu, ele não consegue fazer uma refeição sólida, porque ele treina muito cedo, ou há um transtorno gastrointestinal, enfim. Então, o que a gente pode pensar? Eu tenho que dar uma refeição líquida, mas uma líquida que tem um controle glicêmico importante. Aí entra essa estratégia 4 para 1, que eu vou oferecer 4 unidades de carboidratos e uma de proteína. Então, por exemplo, eu vou dar uns exemplos práticos aí para vocês de alimentos sem glúten. Então, a gente pode botar 20 gramas ou 40 gramas de um carboidrato, botar 40 gramas de um carboidrato, de um pó sem glúten, e 10 gramas de proteína. Você tem uma estratégia aqui de 4 para 1. Completa isso com 400 ml de água na coqueteleira e o seu cliente tem uma refeição pré-treino importante, respeitando uma proporção de 4 para 1, 4 unidades de carbo para 1 de proteína. E dessa forma ele consegue ter uma entrada de carboidratos importante, uma proteína também importante para o treino e para a recuperação, e ainda assim um controle da glicemia dessa preparação, porque a proteína, claro, lentifica e diminui o índice glicêmico desse preparo. É uma estratégia que eu acho viabilíssima e com um ótimo retorno para quem necessita de uma refeição líquida ou precisa ou fica mais adepto a uma refeição líquida no pré-treino. A outra estratégia interessante é de uma hora pré-treino. Nem todos, nem todas e todos conseguem
consumir refeição próxima ao treinamento. Tem gente que claramente fala que vocês ficam tanto, que aquele gostinho azedinho voltando. A gente ouve isso no consultório, né? Existem nomes mais bonitos, como refluxo, azia, claro, eructação, eructar, né? Mas a gente ouve isso no dia a dia, que é uma palavra, o nosso cliente entende dessa forma. Então, o trato gastrointestinal é uma resposta para eu oferecer essa refeição uma hora pré-treino. Quando eu ofereço uma hora pré-treino, a regra é isso aqui, ó, 1 grama de carboidratos por quilograma de peso corporal. Eu vou dar uns exemplos práticos aqui para vocês. O seu cliente tem 50 quilos, 50 gramas de carbo. 60 quilos, 60 gramas de carbo. E aí, claro, respeitando as nossas especificidades aqui. Pegando esse gancho da especificidade, vou falar no pós-treino, mas agora me deu um insight, na questão da proteína, caso a gente for usar o whey, a gente tem que avaliar, por exemplo, eu vou dizer uma questão prática, eu estou com uns 2 ou 3 clientes intolerantes à lactose. Alguns deles recebem meio whey isolado e tem um em especial que ele só consegue consumir hidrolisado. Então, existe vamos dizer assim, um grau de aceitação dessa proteína também devido à lactose, né? A gente, teoricamente, o whey protein isolado ele não tem, né? Mas as referências sempre dizem pouco ou inexistente, então a gente tem que prestar atenção nisso. Então pede lá para o seu parceiro, para a sua loja de suplementação, enfim, um sachê, né, de um isolado, de um hidrolisado, e dê para o seu cliente experimentar para ver qual que ele responde melhor, para que ele não tenha esse transtorno referente à lactose, que evidentemente é muito desconfortável. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Isso aqui é uma estratégia prática clássica que eu amo fazer. Eu acho a banana um dos alimentos mais perfeitos de pré-treino, né? Vocês podem, tem gente que pensa, é muito batido. A questão não é que seja batido, a questão é que as respostas que eu percebo na prática são as melhores com esse alimento, que é rico em potássio, tem uma ótima digestibilidade, tem uma ótima consistência, então a saciedade dele ajuda, né? Por exemplo, a gente vê na prática, a gente reclama come a maçã, parece que abre um buraco no estômago, só que eu morreu de fome. A banana não mostra isso. A banana tem vantagem de pré-treino. Ela tem uma alto teor de água, 80% médio de banana é água. Então, na minha opinião, é um super alimento. Então, eu dei aqui, né? Uma banana amassada, em média, uma banana amassada, tamanho médio, te oferece uns 15 gramas de carboidrato, mas 2 colheres de sopa de amaranto que lhe oferecem mais 20 gramas de carboidrato. Aqui fechou meus 30, 35 gramas de carboidrato para o meu pré-treino de 30 minutos, tranquilo. Tapioca feita com 2 colheres de sopa, mais o recheio da banana amassada, também fecha esses 35 gramas de carboidrato. Os 200 ml de suco de uva integral, aquele de vidrão, bonzão, né, clássico, te oferece 30 gramas de carboidrato. Eu tenho aqui 50 gramas de alfarroba, que te oferece uma média de 25 a 30 gramas de carboidrato. E aqui o comentário que eu fiz para vocês de BCA ou whey protein, já no nosso slide anterior. O que a gente pode perceber de diferenças aqui é o seguinte, a intensidade do treinamento é muito interessante de avaliar. Se o seu cliente vai fazer uma corrida, um treinamento mais intenso, um treinamento de força, quem sabe o suco não vai ser adequado para ele, porque né, é um alimento de um índice glicêmico maior, de digestibilidade mais rápida, de absorção mais rápida, então não vai de repente conseguir aguentar aquela carga de treinamento. Então, como nutricionista esportivo, eu sempre avalio, eu sempre chamo a atenção da necessidade de entender um pouquinho da intensidade desse treinamento, que vocês avaliem a intensidade do seu treinamento. O meu cliente vai fazer uma aula de yoga, teoricamente, eu vou repetir a frase, teoricamente, é uma atividade mais baixa intensidade. Mas se for uma pessoa bem acima do peso, ela se tornar essa de alta. A intensidade é muito individual, ela varia de pessoa para pessoa, por isso que é bom que as pessoas tenham um relógio, que façam um teste de esforço, avaliem isso, para que você tenha sapiência e clareza do que está acontecendo com o seu atleta, para que você não fique naquele mais do mesmo, dá sempre a mesma dieta. Vocês veem aí um monte de rede social, as pessoas estão falando, a refeição líquida pós-treino, sólido depois, líquido, sólido depois, não é assim. Cada caso é um caso, eu vou mostrar aqui para vocês, que estou tentando mostrar e provar que cada caso é um caso. Se o seu cliente vai fazer uma musculação pesada, de repente claro, as suas refeições pregressam, você faz em 30 minutos, ele está sendo mais adepto de uma refeição mais sólida e de uma inserção de proteína. Se o seu cliente vai fazer só uma caminhada, de repente, um suco de uva integral, que tem 30 gramas de carboidrato, já vai oferecer uma boa oferta energética, uma atividade de baixa intensidade. Então, não existe receituário de bolo. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês ferramentas.
Eu trouxe a teoria de alguns exemplos práticos de milhares que existem na literatura e vocês com tabelas nutricionais, com conhecimento dos alimentos. Tem gente me ouvindo aqui do norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste do país. Norte e nordeste, imagina a quantidade de alimentos diferentes. Eu estou mostrando coisas simples aqui. Alguém no norte do país está me ouvindo deve estar até brincando rindo de mim. Cara, mas aqui existe centenas de milhares de outros alimentos muito mais fortes. Claro, evidentemente, aqui no sul, por exemplo, temos pinhão. Pinhão é um super alimento riquíssimo de carboidrato, ele pode ser utilizado como pré-treino. O que eu quero dizer é que qualquer alimento pode ser, ele tem que ser calculado. A nossa profissão é uma ciência, e uma ciência que precisa de calculadora. Então, se uma balança caseira na área do esporte, as pessoas gostam de ter, então vai lá calcular quantos gramas de pinhão você precisa para ter X gramas de carboidrato. Vai na tabela, o Ministério da Saúde te oferece alimentos regionais, está lá na internet, você pede lá, alimentos regionais, bota lá no site de busca, você vai ter lá a composição centesimal de centenas de alimentos espalhados por todo o país. Lá com certeza tem o tempo que eu tenho a tabela, eu sei que lá tem, e eu calculo isso para o meu cliente, porque aqui no Rio Grande do Sul as pessoas gostam do pinhão. No norte devem gostar de açaí, de siricuela, enfim, gente, imagina, eu estou falando de um país estratosfericamente enorme, de diversos alimentos. Então, mostrar uma teoria muito importante para que cada um, no seu estado, consiga transformar teoria em prática e aqui uns simples exemplos para nortear o que a gente está discutindo. A outra ideia aqui, eu tenho agora uma refeição de 1 hora de pré-treino, então, como eu comentei aqui com vocês, eu vou dar 1 grama de carboidrato por quilo de peso corporal. Então, por exemplo, eu tenho um cliente aqui de 60 quilos, o que eu ofereci para ele? 100 gramas de mandioca cozida, tem 30 gramas de carboidrato, pode ser com purê ou em fatias. Um ovo cozido que oferece 5 gramas de proteína, que é uma quantidade baixa de proteína, aquele lipídio baixo, não vai prejudicar a digestibilidade do meu cliente. Uma banana prata, repito, adoro fruta. E mais 100 ml de suco de uva integral, aqui eu somatizei os 60 gramas de carboidrato. Eu tenho carboidratos de baixo de glicêmico, eu tenho carboidrato com fonte de potássio, eu tenho uma boa fonte de açúcar de absorção rápida, eu tenho um pouco de proteína, ou seja, eu tenho uma refeição, na minha opinião, extremamente valiosa e completa para que ele inicie sua atividade física daqui a 1 hora, né, porque eu estou trabalhando em cima do peso desse cliente. Depois disso eu tenho um cliente aqui que eu mostrei para vocês com 50 quilos. Então, 1 hora pré-treino, eu vou oferecer para ele 120 gramas de batata doce cozida, que dá aproximadamente 25 gramas de carboidrato, 80 gramas de beterraba cozida. A beterraba cozida aqui é uma estratégia interessante porque ela tem nitrato é um vasodilatador, então isso ajuda, né? Uma estratégia, por exemplo, de pré-treino líquida que eu não comentei ali, mas agora o insight veio, você pode oferecer, pegar 80 gramas desta beterraba e simplesmente bater no liquidificador com 200 ml de água, sem coar, e ela crua, ofereça ao seu cliente 30 minutos de pré-treino.